eu vou falar para vocês o do mito rapidamente, aí. Tá, pensei. Tá certo, desculpe. Bem, a mito da origem da pupunha. É uma árvore que dava os 4 tipos de pupunha que existem no Rio Negro. Esse mito é importante porque marca, assim, o surgimento de um alimento que poderia ser plantado, cultivado, e que vai marcar a passagem do nomadismo para o sedentarismo. Quando o homem deixa de ser nômade e sai como um animal para onde, coletando outros, predando outros animais, pescando, coletando os frutos da floresta, e vai se estabelecer de modo sedentário, é quando vai mudar a organização social. E aí vão surgir os mitos de Jurupari, que é um herói civilizador. Mas, bom, o surgimento da pupunha é um herói civilizador, chamado Ganhim Panhã. Era um homem periquito, quer dizer, metade homem, metade periquito, o que nos leva a especular sobre isso, né? Quer dizer, era um momento ainda caótico, em que não havia muita, eu interpreto como um momento em que não havia distinção entre os homens e os animais, daí que ele era um homem periquito. Ele tinha uma plantação de ucuquis, que é uma frutinha lá do Rio Negro. E essas frutas começaram a desaparecer, e ele foi espreitar e viu que era um bando de moças que tiravam as frutas e iam embora. E um dia ele montou uma armadilha e pegou uma delas e forçou a viver com ele. E depois casou com ela. Bem, eram moças piranhas, né? E que viviam no fundo do rio com... E essa especificamente, que se tornou mulher dele, era filha da cobra grande. Mas ele não casou, ele casou, mas de imediato ele não teve relações sexuais com ela. Ele deitou em cima dela e botou uma folha de uma árvore na vagina. E quando ele tirou a folha veio toda comida, certo? Veio só o talo. Ele foi olhar e viu que dentro do bucho da mulher tinha uma porção de piranhazinhas, ela estava... E que se ele enfiasse o pênis, ele seria castrado, né? Então, evidentemente. E aí ele colocou primeiro, colocou timbó, matou todas as piranhas e só depois então pôde casar com ela. Isso a mitologia explica como um processo de amadurecimento do homem. O homem que está apto a enfrentar o casamento ultrapassou a vagina dentada. Tem um mito de Macunaíma, que está no Nunes Pereira, que é assim. Ele foi engolido por um sexo de mulher. Os irmãos tiveram que abrir o sexo de mulher na marra para tirar o Macunaíma lá de dentro. Porque ele era uma criança, ele não estava ainda apto a enfrentar isso. Então, um dia ele foi visitar o sogro com a mulher, e o sogro impôs para ele várias provas, né? E ele só passava devido ao seu auxiliar, que era a própria mulher. Como quando o sogro disse, você vai ter que tecer uma esteira com essa fibra aqui e aqui. Ele ia tecer pelos caminhos normais, e a mulher disse assim, tu não vais terminar nunca, faz o seguinte, coloca numa vasilha com cinzas, bebe, e ela vai sair pelo teu nariz, tu vais puxando e já vai sair pronto. Então ele, graças ao auxílio da mulher, ele foi vencendo, né? Essa questão do auxiliar está aí em todas as mitologias. Teseu matou o Minotauro, que era um monstro, graças ao auxílio da Ariadne, né? A história do fio de Ariadne, que ela colocou na porta do labirinto. Então aí fez a mesma coisa. E com isso, ele pôde roubar a semente da pupunheira. E foi escondendo até que engoliu para esconder, e depois ele defecou, olha o ato de expelir, né, a pupunha, e essa pupunha então ele trouxe para a terra e distribuiu para a coletividade. Trouxe um bem para a humanidade. Então esse é o mito da pupunha. O outro era o mito da noite. Não era aquela noite primordial, né, antes da Iebaburó. Era a noite cotidiana, assim, essa aqui reveza com um dia de 24 horas, uma parte clara, uma parte escura.
tal como a filha da boiuna no outro mito, eles precisavam da noite até para dormirem, procriarem e dar continuidade à espécie. Mas quem tinha a noite era um velho, numa região muito distante chamada Nhanmi. E eles foram atrás. E eles tinham que passar por um ritual. Não dormir para ver o que o Nhanmi fazia. E esse Nhanmi arrastava uma mala e açoitava a mala. Saía açoitando a mala. E fazendo um determinado tipo de cantiga. Só que eles dormiram. Mas um índio que era irmão daquele civilizador, o bisneto do mundo, Iebane Guamon, ele ficou acordado, ouviu tudo e depois reproduziu e pôde trazer a noite para a humanidade. Aí a humanidade pôde dormir, pôde procriar, etc. Mas há uma coincidência aí, que, ou não, ninguém sabe, mas de qualquer forma uma coincidência. Lembram de Pandora, o mito de Pandora, em que ela não poderia abrir determinada mala, não é um baú, sobre pena de alguma coisa iria acontecer. Ela não resistiu à curiosidade e abriu a mala. E aí o mundo se encheu de pragas. No mito da filha da boiuna, que é o mais comum, a filha da boiuna, a boiuna mandou 3 criados para irem buscar a noite que estava dentro de um caroço de Tucumã. Mas eles não podiam abrir o caroço, não podiam quebrar o caroço de Tucumã antes de chegarem. E eles desobedeceram. E na mitologia, sempre desobediência gera uma punição. Tem esse para aí. Eles desobedeceram, aí de dentro do caroço do Tucumã se escaparam os grilos, os piuns, os carapanãs, todas as pragas que ficam à noite. É como os índios explicam o surgimento desses insetos. E no caso desse mito de Sana também, eles trouxeram a mala, vinham arrastando a mala muito pesada e, não resistindo, acharam que a mala estava pesada demais e abriram a mala e aí se escaparam essas pragas aí, as aves noturnas, os insetos, tudo para atormentar a gente. Então, olha só como os mitos vão apresentando estruturas semelhantes, tanto na Grécia Antiga quanto na Amazônia atual. Isso é uma tarefa das mais importantes, eu reputo, saber o porquê disso. O Jung arriscou uma coisa com a qual eu não concordo, mas ele disse que isso é um inconsciente coletivo que permeia toda a humanidade. Uma outra interpretação poderia dizer que a humanidade, em seu processo evolutivo, rumo à civilização, passa pelas mesmas etapas, e essas mesmas etapas geram mitos semelhantes. Agora vamos falar dos mitos escatológicos, que são os mitos de fim de mundo, muito comuns nas mitologias também. Os gregos têm um que é o mito de Deucalião e Pirra, em tudo semelhante ao mito bíblico de Noé, em tudo. Sobrou um casal que reproduziu depois a humanidade e tal. E na tradição judaico-cristã haverá um outro cataclismo de fogo. Os cataclismos ou são por fogo ou pela água. Então vem um aí de fogo. Até prevendo que é em 2012. Bem, aí já é outra, porque é uma predição maia, mas será que fizeram a conta certa? Bem, mas vejam as coincidências, então. Para os Dessanas já houve 3 fins de mundo, 2 por fogo e 1 por água. Não haverá o 4º. A divindade agora resolveu deixar o mundo em paz, a humanidade em paz. E esses cataclismos, em geral, vêm como uma forma de punição à humanidade, que se desviou daquilo que foi traçado para ela. Em geral, é isso. Olha só, o primeiro cataclismo de Sana é um mito de Jurupari. Jurupari não é aquele monstro que apresenta, não. Jurupari é um herói civilizador e que traz o patriarcado para a humanidade. No momento em que a humanidade se estabelece, se torna nômade, surgem as famílias, aí surgem os mitos de
vamos dizer aqui no nosso caso, Jurupari, não é? Em que vai ilustrar e que vai patentear esse mito, essa superioridade do homem a povos ainda terrivelmente patriarcais, haja vista os árabes, não é? Há mitos de Macunaíma e Nunes Pereira que ele aparece como esse patriarca. E sempre esses mitos tentam colocar na mulher a culpa de alguma coisa. Não é? A mulher é que é a culpada, a culpabilidade da mulher como forma de justificar o patriarcado. Entre os Desanas é mais ou menos o seguinte: a primeira vez que a humanidade foi destruída, vinha um ser nascido de forma diferente. Ele nasceu e foi levado para um outro local, não via mãe, mamava às escondidas, e ele depois voltou quando tinha 15 anos e instituiu o ritual do açoite e do jejum. Os jovens púberes eram açoitados e passavam por um jejum violento. As 3 primeiras vezes, os adolescentes púberes, né, resistiram. O 4º grupo desobedeceu, não conseguiu jejuar. Eles só podiam comer determinadas coisas. E aí veio a punição. Ele sugou, se transformou numa árvore, abriu anos, a árvore ficou com uma grande caverna, começou a chover, os rapazes entraram e ele fechou o tronco e matou a todos. Um que escapou leu a notícia. Aí os pais, revoltados, não aceitaram isso e resolveram queimar o Geramon Ié, pajé Geramon Ié. E aí, do corpo dele, conseguiram seu intento através de vários artifícios. Do corpo dele se alastrou o fogo que acabou com a terra, com planta, com toda a humanidade. Sobraram só uns pedaços de pachuba e depois que a terra esfriou, a humanidade renasceu. Também o mito não explica como, mas não vamos procurar toda essa lógica cartesiana nos mitos. E esse foi o primeiro cataclismo. O terceiro é que foi por água, e aí não foi para punir a humanidade, foi para protegê-la. Havia muitas onças, muitas cobras que devoravam a humanidade. Ele resolveu afundar tudo para matar esses seres. Ficariam acima de algumas montanhas. E encarregou um aliado dele, que era uma cobra, olha aí, e era um gavião ao mesmo tempo, quando a água chegasse no peito dele, ele abriria. Ele fechou a passagem do rio com o rabo, ele abriria, o rio escoaria e o dilúvio acabaria. Só que o gavião não fez isso. E aí foi enchendo e matou toda a humanidade. Aí escaparam alguns seres, que o Inhambu escapou, porque cantava, aí vem a função do canto, e aí cada vez que ele cantava em horas regulares, a montanha onde ele estava subia um palmo. E ela foi subindo, é uma forma de explicar também porque uma determinada montanha lá é cheia de camadas superpostas. Tá? Então, essa é a criação do mundo e o prosseguimento do mundo segundo os Desanas. A etnia do Rio Negro, que é a minha especialidade, digamos assim, eu não conheço Ticuna, nem a dos Maués, nem de outros rios da Amazônia. É isso. É uma mitologia que, como as línguas, está acossada, mas que tem extremo valor, porque as mitologias, as narrativas populares têm em si mesmas um valor que transcende qualquer julgamento nosso. Muito obrigado.